A paz, irmãos, pode sentar. Como é bom a gente estar aqui, como é bom a gente estar juntos nessa noite. A importância da gente congregar é muito grande. Eu queria tanto que as pessoas entendessem isso. É uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bastante, né? Porque em outros contextos a gente vê que as pessoas arrumam tempo. Isso que me dá mais nervoso. Dependendo do contexto, as pessoas têm tempo. Isso que é mais estranho. Então, dependendo do que se fala ou a proposta, as pessoas arrumam tempo. Então, o grande desafio para a gente é continuar pregando o Evangelho, e esse Evangelho ser atrativo, não no sentido que você vai diluir, mas você vai pregar o genuíno Evangelho, e a pessoa sair de casa pensando, eu posso chegar lá, e eu ser exortado, eu posso sair de lá pior do que eu cheguei, mas ainda assim eu estou ouvindo o Evangelho. Então, esse é o grande desafio atual, porque as pessoas estão trocando isso por alguma coisa confortável, que elas se sintam confortável, né? Como se fosse no cinema, como se fosse no teatro, como se fosse qualquer outro lugar, menos na igreja, ouvir a palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, de você ter interesse de estar aqui, mesmo com anúncio de chuva e tal, você não teve medo, veio, isso é importante demais. Congregar é algo importante. Se você nos acompanha pela internet, você é bem-vindo, mas isso não substitui você estar aqui presencialmente. Nunca você vai ser membro da nossa igreja se você é virtual, a não ser que você tenha algum problema de saúde. Se você esteja não tem possibilidade de estar presente, tudo bem, mas se você tem saúde e você não vem, você não é membro da nossa igreja, a gente não estimula isso e a gente não quer isso, porque a gente entende que relacionamento é junto, é perto, como Francisco ministrou aqui, amém? Então, nós temos que nos esforçar para estar juntos. Vamos falar hoje sobre um tema que, às vezes, o ditado popular fala de um jeito que a gente, às vezes, olha com cara feia, que é conselho, né? Quando a gente fala, ó, se conselho fosse bom, né, não se dava, vendia, né? Então, isso fica, às vezes, ditados ficam no nosso subconsciente e a gente fica com essas ideias erradas. Mas, na verdade, o conselho, um bom conselho é algo muito bom e é algo que pode fazer a diferença, a gente vai ver isso hoje. Abre sua Bíblia lá em 2 Reis, eu aprendo, e é bom você estar aqui de manhã, domingo, a gente vai estudar o livro de Gálatas, está estudando o livro de Gálatas, porque você aprende isso. Não é 2 Reis, porque não é uma carta, é um livro. Segunda é tudo carta de Paulo, epístola, né? Então se fala 2 Coríntios, agora 2 Coríntios, agora aqui já é 2 Reis, que é um livro. Então, 2 Reis, capítulo 5, isso é a importância da gente estar estudando a Bíblia, entendendo o que é carta, o que é epístola, o que é livro, o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento. E o livro de Gálatas, ele arrebenta com qualquer ideia errada de lei, graça. Venha, porque vai ser bênção, tem sido bênção. Domingo, 9 horas, você é nosso convidado. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Então, nós estamos vendo aqui que Naamã era chefe do exército da Síria. Então, nós não estamos falando de Israel, nós estamos falando de alguém que era chefe do exército da Síria. E, numa das investidas da Síria contra Israel, eles levaram uma menina cativa, uma criança, uma garota nova cativa. Isso era muito comum. Eles deixavam os idosos, deixavam as pessoas que estavam doentes e levavam pessoas novas, pessoas fortes, como escravo. Quando você vencia uma batalha, você fazia isso. E foi o que aconteceu com essa menina. Eles levaram uma menina cativa que passou a servir a mulher de Naamã. Então vamos lá. Um dia ela disse à sua senhora, essa menina disse à sua senhora, se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então ela vai dizer, olha, se
o meu Senhor, esse com quem eu estou, vamos botar entre aspas, servindo, que eu sou escrava, se ele procurasse o profeta lá em Samaria, o profeta que serve ao Deus de Israel, ele seria curado, ela vai dizer, da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. Então Naamã falou com o rei. Olha o que a menina contou. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, olha a carta, gente, junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Que coisa, imagina, você receber uma carta dessa. Estava vendo um dos atores do Chosen, é isso? Assim a pronúncia? É mais ou menos isso aí. E ele falando isso, que o pessoal, ele foi no evento, não sei se foi no México, e o pessoal, quando ele saiu do evento, tinha um senhor com um garoto na cadeira de roda esperando ele. E ele olhou assim, ele falou: oi, tudo bom? Aí, tudo bom? Aí o senhor olhando para ele: olha, a cena que eu mais amo é quando aquela maca desce e que Jesus cura aquele aleijado. Aí falou para ele olhou assim: que bom. Aí o pai da criança ficou olhando para ele assim, aí ele ficou assim: meu Deus, acho que eles querem que eu faça alguma coisa. Aí ele falou assim: olha, o que eu posso fazer é orar. Aí ele orou por eles e depois ele foi embora. Aí ele disse que ele começou a chorar, o ator começou, que faz o papel de Jesus, começou a chorar, porque ele falou assim: eles estavam me olhando como se esperasse que eu fizesse alguma cura, alguma coisa, e eu me senti tão frágil, tão pequeno diante daquilo. Eles confundiram a ficção com a realidade, e estavam esperando que ele curasse, e ele falou que ele chorou muito com isso. Então imagina, o rei recebeu essa carta: olha, estou mandando aí meu comandante do exército, eu quero que você cure ele da lepra. Imagina para o rei isso. Aí olha lá, assim que o rei de Israel leu a carta, o que ele fez? Ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém que o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele ficou desesperado, ele está querendo arrumar confusão. Como ele manda eu curar alguém? Quem sou eu? Né? Quando Eliseu, aí ó o profeta, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Caramba, né? Olha, pode mandar, manda ele, não precisa ficar preocupado não, rei, manda ele vir a mim, e ele vai saber que tem profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então imagina, aquele aparato todo, aquele homem importante, e ali ele parou na porta do profeta. Então o que ele está imaginando? Uma opção de coisa. Eliseu, o que Eliseu fez? Versículo 10, Eliseu enviou o mensageiro para lhe dizer, ele não foi, ele enviou o mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Esse era o recado. Gente, o homem era um chefe do exército da Síria. Você vê o temor, que o próprio rei ficou desesperado, com medo. E aí, o profeta não, mandou um recado: ó, mergulha 7 vezes lá, que vai resolver o seu problema, você vai ficar purificado. Aí, versículo 11, olha a reação de Naamã, olha o orgulho, olha o problema do nosso orgulho. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo. Aí isso que é o problema, a gente está certo das coisas. Eu estou certo que Deus vai fazer assim, assim, assim. Esse é o nosso problema. Eu estava certo de que ele sairia para me receber, né? Afinal, quem sou eu, né? Invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele fez todo um script na mente dele, assim que ele iria me tratar, assim que ele deveria fazer, e muitas vezes a gente age assim com Deus. A gente quer colocar Deus no nossa caixinha. Deus tem que agir do jeito que a gente quer que age. E por conta dessa atitude diferente, quase Naamã perdeu a bênção. Aí o que diz lá? Versículo 12, aí ele vai dizer ainda: não são os rios Abana e Farpá em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Ele está mandando eu tomar banho aqui, os rios lá são muito melhores
que absurdo, será que não poderia lavar-me neles e ficar purificado? Então foi embora dali, ele foi embora furioso, com lepra, ele foi embora, desistiu. Aí o bom conselho, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Se ele te pedisse alguma coisa pior do que essa, você faria. Pô, isso não é nada, vai lá e faz e fica livre disso. Assim, viu o bom conselho? Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele se tornou como a pele de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo, e depois você pode continuar lendo em casa, porque é muito interessante o desfecho disso tudo aí, mas vamos ficar até aqui, que a gente não tem muito tempo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria pensar é nos conselhos e no todo o processo para esse homem sair purificado, sair com a pele como de criança. A lepra era uma coisa terrível, chamada, hoje conhecida como hanseníase. Ainda hoje, pessoas adquirem lepra, hanseníase. Só que hoje há tratamento, há cura. O SUS oferece o tratamento de graça, e muito bom, por sinal. Então, é algo muito importante ser dito, que se alguém for acometido de hanseníase, tem que seguir o tratamento, porque às vezes a pessoa melhora os sintomas e abandona o tratamento. Isso é algo muito perigoso. Então, tem que seguir o tratamento à risca. Mas naquele período, ter lepra era estar condenado à morte, era estar condenado ao isolamento. Esse homem talvez tenha usado o seu uniforme, sua farda, para esconder a sua lepra. Então era algo vergonhoso para ele, algo complicado, era um homem famoso, importante. Aí tem algumas traduções que falam, porém leproso. Ele tinha um porém. E agora esse homem é curado. Mas como que foi esse processo para que ele seja curado? Eu comecei a pensar em alguns conselhos que ele recebeu. E para que a gente pare para pensar nisso, não só em dar bons conselhos, como também receber bons conselhos. Porque não é somente difícil dar bons conselhos, é difícil também receber bons conselhos, aceitar bons conselhos. Então, vamos pensar nesse processo. Primeira coisa que eu pensei lá, eu estudando em casa, o papel dessa menina, o papel dessa garota. Uma garota, de repente, sei lá, 13, 14 anos, era nova, era uma menina. Ela foi levada cativa. Então, versículo 2, voltando lá no texto, versículo 2, diz que as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Usa essa expressão, uma menina, que passou a quê? A servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, olha só que coisa interessante. Eu coloquei três coisas interessantes sobre essa menina. 3 atitudes interessantes, que eu achei assim incrível. A primeira delas, ela não atribui a Deus e nem se revoltou pelo momento que estava vivendo. Porque ela poderia atribuir o momento que ela estava vivendo a Deus. Que momento é esse? Ela estava escrava, ela estava cativa, ela foi tirada da sua terra. Ela não foi tirada assim, você quer ir lá morar na Síria? Você quer ou não? Não. Ela não teve escolha, ela foi tomada dos seus pais, ela foi tirada do convívio da sua família, ela foi tirada do templo de Israel, do culto a Deus, ela foi arrancada, levada à força para a Síria. Então, a primeira coisa que eu olho interessante, que a gente vai aprender aqui, abrindo parênteses com ela, é que ela não atribui a Deus, e ela nem se revolta com Deus, pelo momento que ela estava vivendo. Deus tinha soberania no cativeiro? Tinha. Deus é soberano. Deus tinha soberania no cativeiro de Israel. Deus sabia que Israel seria cativo. Deus poderia livrar? Poderia, mas Deus não livrou. Então, Deus era soberano? Era. Mas essa menina não faz uma leitura do cativeiro de Israel e do seu cativeiro de uma maneira leviana, como muitas vezes a gente faz.
Ela considera o que o povo de Israel fez. O povo de Israel foi cativo por causa do seu pecado. Deus avisou Israel, Deus alertou Israel, e Israel ainda assim pecou, e por conta do pecado foi levado cativo, foi escravizado. Então aquela menina, ela não distorce isso, ela tem consciência, tanta consciência, que ela não está com o coração revoltado. Às vezes, a gente fica com o coração revoltado quando alguma coisa não sai legal. E a gente não faz a conta. Eu estava até vendo um pastor pregando, ele falando isso. Tipo assim, a gente come mal. Agora eu posso falar até com mais autoridade, que esses dias eu tenho me cuidado mais, e já estou umas 3 semanas, então o negócio está ficando sério. Comendo melhor, tendo mais cuidado. Então, mas vamos lá, a gente come mal, fica com uma enfermidade, e a gente agora começa, na enfermidade, se esquece de toda a sua vida sedentária, e de como você se alimenta mal, como você não busca desestressar, não busca um lazer, não busca nada, e agora na doença, você olha, pô Deus, o que está acontecendo? Me abandonou? Olha que loucura! É preciso muita honestidade para dizer, Senhor, eu tenho minha culpa, eu tenho minha parcela, eu não me cuidei, eu não me policiei, eu comi coisas que não deveria comer, tem misericórdia de mim, admitir a sua postura errada. Então, o bonito dessa garota é que ela não se revolta. E por que eu digo que ela não se revolta? Pela postura dela. Ela está cativa, mas ela está com o coração aberto, está com o coração bom, está com o coração saudável. Por que eu digo isso? Porque pelo segundo motivo que eu quero destacar dela. Ela mantém uma fé em Deus independente do momento que estava vivendo. Ela mantém sua fé em Deus. Por que eu digo que ela mantém? Porque ela testemunha. Ela testemunha diz assim, ó, se o Naamã, o meu Senhor, aquele que me domina, né, que é meu patrão, vamos dizer assim, se ele fosse lá no profeta, se ele conhecer o profeta de Deus, ele vai ficar curado. Somente alguém com o coração curado faz isso, testemunha de Deus. Quem está com o coração amargurado, não testemunha. Ela está testemunhando de Deus, porque ela tem consciência de quem Deus é. Ela não perdeu sua fé. Ela estava a quilômetros de distância da sua casa. Ela estava distante da sua igreja. Ela estava distante dos seus pais, mas ela não estava distante da sua fé. Ela não se esqueceu de quem era o profeta. Ela não se esqueceu de quem é Deus em Israel. Ela manteve a sua fé, e tanto que ela testemunha, sabe? É muito interessante isso, porque muitas vezes, se deixar, nossa atitude é como de Gideão. Lembra da atitude de Gideão? O anjo falou para Gideão assim, vai nessa tua força, varão valoroso. Aí Gideão vai dizer assim, hã? Como assim? Está lá, Juízes 6:12, vê se você consegue botar aí. Olha só a reação de Gideão, é muito parecida com a nossa reação. Olha a diferença dessa menina para Gideão. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou varão valoroso, alguma coisa assim. Aí versículo 13, olha a reação dele. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas? Né? Onde estão suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só a reação de Gideão. Ele não enxerga o erro do seu povo, ele não se enxerga, ele não enxerga o seu próprio erro. Ele não vê como Daniel. Daniel foi alguém que, quando orava a Deus, ele dizia, Senhor, perdoa-me o meu pecado e o pecado do meu povo. Daniel não orava e dizia, Senhor, perdoa o povo. Não, perdoa primeiro o meu pecado e perdoa o pecado do meu povo. Ele tinha consciência dos seus pecados. Uma vez ele vai dizer, nós não lançamos as nossas súplicas perante a sua face, confiados na nossa justiça, mas sim nas suas infinitas misericórdias. Ele tinha consciência que ele não tinha justiça para dar uma carteirada em Deus. Ele tinha consciência que Deus agiria pela misericórdia dele, não porque ele fez algo bom ou ruim.
Então, a mesma coisa, Gideão, puxa, se o Senhor é comigo, por que tudo isso aconteceu? Essa menina não tinha esse olhar, ela tinha consciência de que estava ali por fruto do pecado do povo de Israel. E segundo, ela também tinha uma fé inabalável de que havia profeta de Israel e que se o Naamã fosse lá, ele seria curado. Terceiro ponto, para a gente destacar esse primeira pessoa nesse mecanismo da cura de Naamã, primeiro conselho, porque foi um conselho. Ela falou com a mulher de Naamã, olha, se ele for, ele vai ser curado. Então, terceiro destaque que eu faço a essa menina é, ela usou da graça para aquele homem, como nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu. Aquela menina tinha um coração como um coração de Deus. Porque, gente, aquele homem era o opressor dela. Como nós falamos, ela foi arrancada da sua casa. Como que eu olho para o opressor? Ela podia ser muito bem tratada. Sim, aparentemente parece que ela tinha um bom ambiente. Mas não importa se ela tinha um bom ambiente. Ela não estava na casa dela. Ela não estava ali porque queria estar. Ela era cativa. Se alguém olhasse, chegasse ali, quem é a sua escrava? Era a menina. Quem é a escrava aqui? Era ela. Então, ela tinha tudo para olhar para Naamã e celebrar. E dizer, caramba, ele está com câncer. Ele está com lepra. Ele tem que morrer mesmo, porque olha o que ele fez com o meu povo. Não é assim que a gente faz? Olha, esse povo aí que está aí fora, isso mesmo, tem que acontecer mesmo. Quer que façamos cair fogo do céu e matar os samaritanos, porque não quiseram nos receber? Não, essa menina, ela usa de graça para aquele que é o seu algoz, aquele que é o seu opressor. Ela vai dizer para aquela mulher, para a esposa, olha, se ele for Israel, ele vai ficar curado. Ela vai pensar no bem daquele homem. Isso é algo que somente quem tem o coração de Deus pode fazer. Somente quem entendeu o Evangelho pode fazer. Olhar para aquele homem e desejar a cura dele. Olhar para aquele homem e desejar a restauração dele. É algo que a gente fica assim, que atitude é essa? É não pagar mal com mal. Sabe, isso é algo que eu fiquei encantado. Então, nesse processo de conselho para a restauração de Naamã, essa menina teve um papel fundamental. Ela foi a primeira, ela foi que começou tudo. Segunda pessoa dentro desse processo de conselho, para que Naamã fosse liberto daquela enfermidade, eu chamei aqui a esposa de Naamã. Porque o papel da esposa de Naamã foi um papel também muito interessante. Lá no versículo 3 diz, um dia a menina disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Então, algumas considerações que eu queria fazer sobre a mulher de Naamã. Primeiro, humildade. Humildade que faltou em Naamã para não ser recebido pelo profeta, como ele imaginava que deveria ser. E também para a humildade, para entender que Deus age de várias formas. E Deus não vai tratar ninguém diferente porque é o chefe do exército da Síria. Porque eu pensava que o profeta viria aqui, iria orar, invocar o seu Deus, passar a mão sobre o local afetado e eu ia sair curado. Ou eu pensava que ele me mandaria para os rios da minha terra, que são muito mais limpos do que esse rio que ele mandou mergulhar. Então, a arrogância é algo que nos afasta de Deus e daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O não reconhecer, o não se humilhar, o não aceitar. E a mulher de Naamã poderia pensar assim, quem é essa menina? Quem é essa garota? O que você está pensando, garota? O que você está pensando? Porque a menina estava numa posição muito inferior a ela. A menina era uma escrava. A menina era uma menina. Só faltava dizer assim, sua pirralha, fica quieta. O que você está pensando? Outra coisa importante que eu coloquei aqui. Ela podia dizer, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus para que eu acredite nele? Se você está como escrava, se o teu Deus não protegeu vocês. Não é isso que as pessoas fazem.
Como que você me oferece uma cura para o meu marido, se nem teu Deus te protegeu? Se você está aqui como escrava, olha como a gente precisa entender, por isso que eu falo dessa questão, da gente ter consciência, porque o Evangelho, ele não vai te dar isso que às vezes as pessoas tanto procuram. Vão ser coisas que você não vai tocar, vai ter que ser pela fé, vai ter que ser na força, na marra, não vai ser uma sensação de segurança. Não vai ser uma sensação de que tudo vai dar certo, não. O Evangelho vai trazer a realidade nua e crua para você. Tem horas que vai ser até mais difícil para você. E aí é preciso, em meio a isso tudo, você estar convicto de que o teu Deus está lá, por mais que você não o enxergue. E aquela mulher poderia agir assim, porque naquela época eram batalhas de deuses na cabeça daquelas pessoas. Nós sabemos que só existe um Deus, mas na cabeça deles era batalha de deuses. É a deusa Diana, é a deusa fulana de tal, é o deus tal. Era uma batalha de Deus. E uma vez que eu fui na sua terra, e eu ganhei a batalha, e eu te levei cativo, o teu Deus perdeu, o teu Deus é fraco. Como agora você me oferece uma cura de um Deus fraco, que não consigo nem te livrar? Mas a mulher de Naamã não pensou assim. Ela olhou uma menina cativa, e ainda assim, aquela menina tinha tanta verdade nos olhos dela, que aquela mulher ouviu aquela menina. Quando a gente fala com verdade, a gente confunde pessoas sábias, a gente confunde pessoas poderosas. Eu lembro uma vez que minha mãe, 2 amigos de meus, um irmão, chegaram lá em casa para estudar comigo. Eu era solteiro, chegaram lá em casa mais cedo, e minha mãe não sabia que eles não eram cristãos, eles eram do colégio. E eu cheguei um pouquinho depois, quando eu cheguei em casa, os olhos dos meus amigos estavam esbugalhados assim, porque minha mãe, como uma metralhadora, começou a falar da vida dela toda, contar o testemunho dela, e ela falava de igual para igual, porque ela achou que eles eram cristãos, e eles não eram cristãos. Quando eu cheguei, eu senti o ambiente assim, diferente, e eles assim, impactados, e eu cheguei: oi, tudo bom? Aí ele: tudo bom. Eles estavam tipo assim, eles estavam como se estivessem em outro lugar, estavam já voando, sei lá. E aí, quando acabou tudo, e eles foram embora, eu falei: mãe, o que aconteceu? Quando cheguei aqui, eles estavam meio que assim, diferentes. A minha mãe: não, que eu comecei a conversar com ele. Eu falei: mãe, eles não são cristãos, eles não são na igreja, mãe, são no colégio. Aí ela: contei tudo. E é como se eles ficaram tão impactados pela verdade que eles escutaram da minha mãe, pelo olhar, pela forma que ela contou, que ela falou, que ela testemunhou. Aquela mulher, mesmo na posição de autoridade, vendo uma menina, ela viu tanta verdade, aquela menina não titubeou. Se ele for em Israel, ele será curado. Aquela mulher olhou aquela menina como se fosse um gigante, e ela olhou: eu vou falar com meu marido. E ela falou com o marido dela. Isso é muito incrível, irmãos. Isso é muito incrível. Por que incrível? Porque aonde Jesus não fez muitos milagres? Você lembra onde Jesus não fez muito milagre? Lembra onde Jesus não fez muito milagre? Na terra dele, Nazaré. Por quê? Por que Jesus não fez muito milagres em Nazaré? Sabe por quê? A gente vai ler lá, Mateus 13, 54. Olha só que coisa interessante. E aquela mulher poderia pensar da mesma forma. Olha aí, Jesus fez poucos sinais na sua terra natal. Por quê? Mateus 13, 54. Chegando à sua cidade, Jesus começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Por que eles faziam essa pergunta? Porque eles o conheciam. Eram vizinhos. Eram gonçalenses, porque esse lugar é complicado, igual São Gonçalo. Quando alguém fala: você pode ver alguma coisa boa de São Gonçalo? Essa é a ideia que as pessoas têm. Cheio de buraco. Eles estavam perguntando: de onde vem essa sabedoria? Ele está cheio de sabedoria. Rapaz, eu vi esse garoto, ele estudava ali no colégio público. Como que ele aprendeu isso? Como que tem esse poder miraculoso? Aí, 55, olha os vizinhos, olha o vizinho de Jesus. Não é filho do carpinteiro? Rapaz, é o filho do carpinteiro que vive numa pindaíba, numa dificuldade, trabalham pra caramba. Ele é filho do carpinteiro. O nome da sua mãe não é Maria. Não é filho da Maria. É o filho da Maria, que ficava jogando bola aqui, para cima e para baixo. É o filho da Maria.
E não são seus irmãos, Jesus tinha irmãos, tá? Tiago, José, Simão e Judas, os irmãos deles estão aí ainda. Jesus tinha irmãs também. Não estão conosco todas as suas irmãs, as irmãs deles estão morando no bairro ainda. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eles estavam escandalizados, porque eles conheciam Jesus. Aquela mulher conhecia aquela garota, essa menina cativa, ela trabalha para mim, ela está aqui, o povo dela perdeu a batalha, ela tinha tudo para duvidar daquela menina, como esses vizinhos de Jesus tinham, e duvidaram. E diz o texto, e ficaram escandalizados por causa deles, mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. O profeta não tem honra na sua própria casa, porque na sua própria casa as pessoas sabem dos problemas da cidade. E aí vão lá, esse profeta está aqui, mas a rua está cheia de buraco. Esse profeta está aqui, mas tem gente doente aí. Esse profeta está aqui, mas tem tantos outros que não foram curados. Então as pessoas começam a fazer esse paralelo. E não, versículo 58, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A incredulidade deles era gerada pelo que eles estavam vendo e conhecendo. Eu sei quem ele é, eu sei onde ele mora, eu sei das dificuldades que o pai dele passou para criar, eu sei quem é Maria, eu sei quem são as irmãs dele, eu sei quem são os irmãos dele, como que agora ele é filho de Deus, como que agora ele é Messias. Eu não creio nele, eu não sigo ele, eu não sei o que ele está fazendo, é algum truque, mas eu não quero e não sigo. E tentaram jogá-lo do pináculo, tentaram jogar ele da montanha. Não tem como ficar vivo, tem que matar esse cara. Ele é um farsante, só que ele sai da presença deles. Lá em Lucas 4, 23, a mesma coisa, mesma passagem, diz assim, Lucas 4, 23, Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura a ti mesmo. Olha o provérbio que citam, porque tipo assim, você quer me curar, médico? Por que você está com esse problema aí? Você não é crente? E você quer orar por mim, mas você está doente? Está com depressão? Como que você quer orar por mim? Se a pessoa for arrogante, ela não consegue enxergar além do que você está vivendo. Ela vai enxergar a sua debilidade, ela vai enxergar a sua dificuldade, ela não vai enxergar que por trás da sua dificuldade tem um mistério inexplicável, que você mesmo na sua dificuldade, você não abandona a tua fé em Deus, mesmo na sua dificuldade, você continua crendo. Isso que elas deveriam levar em consideração, mas muitas pessoas vão se pegar, não com isso, mas com a circunstância, e vão te menosprezar, vão te rejeitar. Essa mulher poderia fazer isso com essa menina, como essas pessoas. Médico, cura a ti mesmo. É isso que Jesus falou. Médico, cura a ti mesmo. Como que você mora aqui onde você está morando? Você tinha que morar na Barra. Como que você quer ser pastor e quer ser referência, se nem carro você tem? A visão das pessoas é essa. É não pelo que você é, mas pelo que você tem. E isso é que é assim, gerado por aí por fora. Quando você vai vendo, é só isso, é só isso. E olha o que Jesus falou, vocês vão me dizer o provérbio, médico, cura a ti mesmo. Por quê? Porque eram conhecidos, eram vizinhos. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Faz a mesma coisa aqui, então, o que você fez em Cafarnaum. Continuou, e digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Ele vai começar a citar exemplo de profetas que eram aclamados por aquelas pessoas, que eram amados por aquelas pessoas, dizer, até esses profetas não curaram todo mundo, não. Eles foram levantados para pessoas específicas, fizeram milagres específicos. Então, não vem com essa ideia. A ideia não é os sinais, mas o quem eu sou. A ideia não é as circunstâncias, mas quem eu sou. Aí olha só, aí vai citar até o que a gente está lendo. Olha que legal a Bíblia. Ele vai dizer a mesma coisa. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o que a gente está lendo aqui. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã sírio. Ou seja, mesmo o profeta Eliseu, tinha outros leprosos também ali, e somente um foi curado, que foi Naamã.
Então ele fala isso, mas por que eu estou falando isso tudo? Porque a mulher de Naamã poderia pensar da mesma forma. Quem é essa menina? Ela foi levada cativa, quem é o Deus dela? Mas ela não pensou assim. Então ela teve também um bom conselho, ela creu, ela não julgou. E por conta disso, o seu marido vai viver o milagre, porque ela foi humilde. Ela reconheceu que havia algo no olhar daquela menina, a despeito de toda a realidade daquela menina. Isso é importante para a gente, porque muitas vezes a gente vai lidar com pessoas que a gente vai olhar dessa forma, e aquela pessoa está sendo um instrumento de Deus na nossa vida, mas quando a gente menospreza, quando a gente não leva a sério, a gente deixa de seguir o processo que Deus quer. E é incrível, eu penso sempre, quando eu penso nisso, nesse olhar da mulher de Naamã, que vê além, é o olhar do ladrão da cruz, um dos ladrões, que não olhou a debilidade, que não olhou a agonia, que não olhou as feridas, que não olhou tudo aquilo. Ele podia olhar e dizer assim, esse cara não é Deus, esse cara não é Deus. O que esperar dele? Ele está morrendo como eu estou morrendo. Ele está tendo espasmos musculares como eu estou tendo. Ele está tendo cãibra como eu estou tendo. Ele está tendo toda a agonia da morte, como eu estou tendo, mas ele ainda assim, ele olha para Jesus e ele vê algo além, irmãos, vejam algo além. Se a gente não olhar algo além, a gente vai se encantar pelo que o mundo se encanta. É preciso manter sua fé em meio às lutas, às dificuldades. É preciso enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Nós precisamos ser sensíveis à presença de Deus e pensar, Ele está aqui, Ele está comigo, Ele não me abandonou. Porque você pode ser tratado com menosprezo, você pode ser tratado com deboche, você pode ser tratado como nada, como Zé Ninguém. E é preciso você continuar firme, é preciso você continuar atuante e crendo nesse Deus. E aquela mulher, a segunda pessoa que eu achei interessante, ela não julgou aquela menina, ela acreditou naquela menina. Terceiro e último que eu queria destacar foram os servos de Naamã. Terceiro conselho. Primeiro a menina, segundo a mulher de Naamã. Terceiro foram os servos. Porque todo esse processo que Deus fez, usando a menina, usando a mulher de Naamã, usando o próprio rei da Síria, porque ele envia Naamã, ele também acreditou, ele enviou, usando também o rei. Todo esse processo aqui não teria nenhum efeito se Naamã continuasse decidido a ir embora. Se ele ficasse ali na sua petulância, eu vou embora, ele não me recebeu, eu vou embora. Se tudo isso que aconteceu não houvesse os servos de Naamã para chegar ali, Naamã, poxa, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria, você trouxe ouro à beça, você trouxe prata, você trouxe roupa de presente, como que agora, Naamã, você não mergulha 7 vezes no rio por conta de um capricho? Eles foram corajosos, porque Naamã era autoridade, mas eles encavavam, você está errado, eu tenho certeza, te conhecendo, que se ele te falasse uma coisa mais difícil, você ia fazer, mas lá mergulha, vai lá, nós vamos ficar aqui, nós vamos te ajudar, nós vamos fazer aqui vamos isolar aqui para ninguém chegar, para não ver sua lepra, porque eu estou achando que você está sem jeito de tirar a roupa, o seu uniforme, porque vai ficar tudo exposto. E quando molhar, então, imagina a pele ali toda leprosa, molhada, então imagina o cheiro, imagina a cena. Então eles entendem que vai aconselhar na mão, vai lá, a gente fica aqui vigiando, mergulha, vai uma vez, e eu imagino cada mergulho uma reclamação. Eu imagino cada mergulho, segundo mergulho, poxa, esse rio sujo, e tentando rir, vai de novo, vai na mão, e eles, vai na mão, continua, vai dar certo, não desiste. Sabe? E a gente vai dizer, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Está aqui um exemplo de um conselho que fez alguém tirar uma ideia errada da cabeça. Fez alguém mudar a sua perspectiva, a sua visão das coisas. Fez alguém experimentar o sobrenatural. Porque se a gente está lidando com coisas difíceis de entender, é preciso a gente ter paciência. Porque a gente vai ouvir coisas que a gente na hora vai falar assim, poxa, eu não estou entendendo nada. Mas a gente vai precisar ser paciente. A gente vai precisar ser confiante. A gente vai precisar ser persistente. E está lá Naamã, 7º mergulho, sai purificado.
Ele fica tão impactado, ele fica tão alegre que ele volta, ele quer dar presente. É lindo a postura do profeta Eliseu, diferente de tantas posturas atuais. Eliseu percebe assim, fala assim: eu não posso receber o seu presente. Volte com o teu presente. Como que a gente tem que ter cuidado quando a gente percebe que até uma oferta, alguma coisa que alguém vai dar a gente, está misturada com a visão errada de quem fez o milagre, de quem fez o sinal, de quem atuou, de quem libertou. Não é a igreja, não é o pastor, mas é o Senhor. E quando a gente percebe isso, a gente tem que dizer para a pessoa: volte para a tua casa com a tua oferta. Não deixa nada aqui não. Se não for para Deus, volte com a tua oferta. E foi isso que o profeta falou: eu não quero nada da tua oferta. Só que o seu moço cresceu o olho e tentou pegar e deu um problema sério. E ele ficou com a lepra que era de Naamã. Terrível. Mas olha o cuidado, olha a ética. Tem coisa que a gente tem que ter ética. Tem coisa que a gente tem que aconselhar e dizer assim: olha, como uma vez chegou uma pessoa aí: eu estou com dízimos aqui de 5 meses, o dinheiro está todo guardado porque eu briguei com meu sogro que é o pastor da minha igreja, o pai da minha esposa, e ele brigou com a gente, e a gente está sem dizimar esse tempo todo, e a gente quer dizimar aqui. Eu falei assim: não, aqui na tua igreja lá, vai lá, conversa com o teu sogro, pede perdão se for preciso, e dizima lá. Tem coisas que são laços. Mas está difícil, está apertado, deixa ficar apertado, não é? Sabe, a gente tem que ter esse cuidado, e é por isso que é importante esses conselhos. E pessoal, irmão Dutra, o que o seu irmão acha? Pastor, estou achando estranho. Diaconisa Rosemary, o que você acha? Sheila, o que você acha? E aí a gente vai ouvindo: é melhor não agir assim não. É preciso ter esse cuidado, porque tem horas que a gente fica achando que é tudo por conta nossa. E aí o profeta falou: não quero esse dinheiro, pode voltar com o teu dinheiro. Irmãos, esses servos de Naamã fizeram com que ele conseguisse o seu milagre, porque ele falava assim: falar. E era isso que eu queria destacar hoje, o poder do conselho. É claro que nós temos que ter cuidado. Nós temos exemplos de Roboão, que rejeitou o conselho dos homens mais velhos e foi aceitar o conselho dos seus amigos mais novos, e ele fez com que a nação de Israel fosse dividida, 12 nações, 10 foi para um lado, 2 foi para o outro, tudo porque ele não ouviu o conselho daquelas pessoas com mais cabelo branco, ele quis ouvir seus amigos. Temos também aquele Aminon, que ouviu o conselho de Jonadab, que falou para ele assim, quando ele falou que estava apaixonado pela sua irmã, ele falou assim: vai lá, pede ao rei que ela traga alguma coisa para você, e quando ela vier, você força ela. Olha o conselho que Jonadab deu. E aí ele acabou com a vida dele, acabou com a vida dos seus irmãos, porque o irmão mata ele, o assassina, e acabou com tudo porque um mau conselho. Mas é importante também a gente sair daqui não deixando de acreditar que existem bons conselhos, e que a gente seja o portador de bons conselhos. Sabe, é bom você poder estar preparado para aconselhar alguém. Uma coisa muito perigosa é, às vezes, corações amargurados. Tem pessoas que têm um coração amargurado com casamento, e quando vão dar um conselho sobre o casamento, dão um pior conselho, porque tem um coração amargurado. Tem pessoas que têm um coração amargurado com namoro, e quando vão dar um conselho para alguém que está namorando, vão dar o pior conselho. Tem pessoas que são amarguradas financeiramente, quando vai dar um conselho para alguém, dão um pior conselho pela sua amargura. Por isso que é importante que a gente cantou: Senhor, dá um coração igual ao teu. Como dessa menina que olhou para aquele homem, o seu algoz, aquele que o levou cativo, aquele que ela servia, e falou assim: eu tenho visto que ele está doente, eu tenho visto que ele está com lepra. Olha, se ele for lá na minha terra, o profeta vai curá-lo. Manda ele ir lá, não deixa de ir não. Pode pedir ajuda. Sabe, ela não ficou ali presa ao que aconteceu, ela não ficou presa ao que aquele homem fez. Ela olhou com misericórdia, e é aquilo que Deus quer que a gente tenha, misericórdia. Então, eu queria que você ficasse de pé um pouquinho para a gente orar. A pior coisa que tem é você buscar conselho de pessoas erradas. Não sei se você já teve essa experiência, de você começar a contar e pela reação da pessoa você fala assim: o que eu fiz? Eu vim para o pior lugar que eu poderia ir. Eu tenho algumas pessoas que têm um mau conselho tão grande, que quando elas estão se aproximando, eu me preparo espiritualmente, eu me brindo. E é tão interessante, estava vendo uma coisa, a forma
que algumas pessoas reagem a notícias tristes é diferente da forma que algumas pessoas reagem, essas mesmas pessoas reagem a notícias boas. Estava percebendo isso. Isso é um sinal. Eu vi pessoas, quando eu dou notícia triste, que comentam com algo mais preocupante sobre aquela notícia. Só que eu não vi a mesma coisa quando eu falei assim, olha, está tudo dando certo, melhorou, a coisa está indo. Eu sempre lembro quando tinha o filho de Davi morreu, e o chefe do exército, pode vir, foi assim, para a gente cantar esse último louvor de novo, o chefe do exército chamou um mensageiro. Só que ele não chamou o mensageiro que ele sempre chamava, porque naquela época não tinha correio, quem levava a notícia eram mensageiros, que iam correndo levar a notícia. Aí, quando esse chefe do exército do rei Davi chamou, ele não chamou o mensageiro de costume, ele chamou outro. Por quê? Porque a notícia era triste. Então, se ele chamasse o mensageiro de costume, quando aquele mensageiro estivesse chegando em Israel, o rei Davi estava ansioso por causa do filho dele. Então, o rei Davi está sentado numa posição para receber o mensageiro, e olhando de longe, pela forma de correr, ele ia reconhecer o mensageiro que trazia sempre boas notícias. Então, o líder do exército de Davi, com sabedoria, falou assim, você não vai hoje. Por que você não vai? Porque não são boas notícias, eu vou mandar fulano. Vai fulano, leva a notícia para o rei. E a notícia era que o filho dele havia morrido. Aí, o mensageiro, que sempre ia, começou a insistir com o líder. O mensageiro já tinha ido. Mas ele falou, não, deixa eu ir. Ele falou, rapaz, hoje você não vai, hoje ele não vai te dar recompensa. A notícia é triste, é terrível. Você não vai, cara. Ele, não, me deixa. Gente, ele insistiu tanto que o líder do exército falou, pode ir então, você quer ir, vai. E ele estava tão ansioso para dar má notícia. Olha como a coisa é maligna. Que ele conseguiu correr mais do que aquele que foi antes dele, ultrapassou ele. Ele buscou um atalho, ultrapassou. Olha a sede de sangue. Só que ao mesmo tempo é covarde. Porque quando ele chega, e olha o que o líder do exército tinha percebido. Quando o rei Davi, o sentinela, tem alguém vindo aí, sentinela vindo aí, tem alguém trazendo notícia. Aí o rei olha e o correr dele é semelhante de fulano. O rei reconheceu. E ele traz boa notícia. O rei ficou todo bobo. Quando ele chegou, cansado, tinha corrido mais do que o outro, que saiu primeiro, o rei falou, e aí, vai bem meu filho, vai bem em tudo? Ele falou assim, não conseguiu falar. Ah, eu não vi direito, quando eu saí lá não tinha ainda acabado. Não teve coragem de falar. Foi covarde. Aí aquele que tinha saído primeiro, que chegou depois, que foi contar para o rei. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa ter, a humildade e a coragem de reconhecer que nós temos uma natureza caída e que temos um perigo mortal, que são nossas línguas. Como diz Tiago, a bênção e a maldição está no poder da língua. Ele compara o navio e o leme, que tão pequeno consegue direcionar o navio para onde ele quer. A língua é comparada àquele leme, tão pequena e tão poderosa, ou é comparada a uma fagulha que é capaz de destruir uma floresta. Isso tem que nos fazer pedir, Senhor, tem misericórdia da minha boca, tenha misericórdia dos meus conselhos, tenha misericórdia das minhas atitudes, tenha misericórdia de como eu reajo às coisas. Me faz ser empático, me faz ser misericordioso, me faz ser alguém que olha com um olhar diferente. Me dá o olhar dessa menina que olhou com graça, com favor imerecido. Naamã não merecia, mas ela disse, vai que ele vai ser curado. Não importa quem ele é, eu sei que há Deus em Israel, e se eu tenho esse Deus, eu quero que ele o encontre. Ah, como a igreja brasileira precisa disso, como nós precisamos disso. Nos dá, Senhor, essa misericórdia. Eu fico triste porque às vezes a gente reage como todo mundo reage.
quando a gente vê alguém numa condição muito triste, mas que a gente peça a Deus: Senhor, nos dá uma boca que abençoa, nos dá discernimento também, de saber ouvir conselhos. Tem conselhos que são para a nossa própria morte. Tem uma passagem na Bíblia de um rapaz que chega perto do outro, na época de guerra, dois homens de guerra, dois líderes de guerra, e um chega para beijá-lo. Pega na sua barba para beijá-lo, o outro aproveita que ele ia beijá-lo e o mata com a espada. Nós temos visto isso, atitudes que são de pessoas malignas. Hoje eu estava vendo uma médica que via a pessoa no consultório e dizia que tinha câncer na pele. A pessoa sem doença nenhuma: você está com câncer, você tem que operar urgente. E cobrava, mutilava as pessoas, ela mandava para a biópsia e ela via o resultado que a pessoa não tinha câncer. Ela rasurava dizendo que tinha câncer para lucrar, para ganhar dinheiro. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá, Pai, visão. Pai, que a gente cuide, Senhor. Cuide do que a gente ouve. Pessoas que são autoridade, pastores, seja médico, nós temos que ter cuidado com o que eles falam, ter discernimento, ter sabedoria, não ter medo de investigar, não ter medo de confrontar, com respeito. Mas nós temos que ter isso, porque a maldade é muito grande. E nós também somos maus, nós também, às vezes, colocamos os pés pelas mãos, julgamos pela aparência. Não ouvimos uma menina, não ouvimos aquela menina, vou ouvir essa menina porque nos dá humildade, Senhor. Então dizemos: por que não foi? Por que não foi fulano que veio? Por que não me recebeu aqui fora? Por que não orou de tal maneira? E a gente vai embora: então não volto mais, porque ninguém me recebeu, ninguém me abraçou, ninguém falou comigo, ninguém lembrou do meu aniversário, então eu estou fora. Assim como Naamã estava fazendo, ia perder a bênção. Mas que hajam pessoas que digam: não faz isso, calma, fica calmo, espere, se humilhe diante da potente mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo certo.